God be with you till we meet again. By His counsel I uphold you. With His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Here's where you used to do a little prayer. Let's take hold of each other's hands. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all. Let the audience help sing that now while the penitent ones are at the altar asking. A flow from Calvary's fountain, in the cross, in the cross, oh, be my glory. Soul shall find rest beyond the grave. Blessed be the tie that binds our sin Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our mutual prayer, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. Abomination in the sight of God. E isto é uma denominação aos olhos de Deus. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scripture. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. He cannot do it. Ele não pode fazer isto. And each one tries to have all the knowledge. E cada um tenta ter todo o conhecimento. They know just what to do and the words to say.
Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. It's a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin. Isto somente se torna uma oratória política ao invés de uma mensagem demonstração de poder do Espírito Santo que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Trained for political talks. We don't need that. Eles são treinados para discursos políticos e nós não necessitamos disso. Paul said the word come to us not only of the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. Paulo disse, a palavra nos veio não somente o Evangelho, em palavra somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Gospel. Demonstrating the powers of the Holy Ghost. Aquilo trouxe o Evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. All these men go off to seminaries and they learn great education. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação. Stand before the people, how they must present themselves. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar. How they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar. Como eles devem se vestir e como eles devem atuar, eles nunca devem usar a gramática errada. Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man. Agora isso está bem para uma oratória política, porém nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paul said the gospel I preached didn't come like that. It come through the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstration. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Come by a right form speech. That your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man. Não vem por uma oratória feita corretamente para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Through the demonstrations of the power of the risen Christ. Porém, isto vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. Esse é o Evangelho. Him in the power of his resurrection. Para conhecê-lo no poder da sua ressurreição. He's a little smarter than the other man. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Denomination, the Methodists will say, we got the smartest man. Cada denominação, os metodistas dirão, nós temos um homem mais inteligente. The Baptists will say, and the Church of Christ, and so forth. We're the smartest. Os batistas dirão, e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles, nós somos os mais inteligentes. Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. Nosso povo, nós não deixamos somente um homem comum ir pregar o Evangelho. Handpick them. Porém, eles o selecionam com cuidado. Oh, God have mercy. Handpick them. Oh, Deus, tem misericórdia. Os selecionam com cuidado. If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. Se eles estão doutrinados com certa doutrina, então eles os põem na igreja. God can't touch him in no way. Deus não pode tocar nisto em nenhuma maneira. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo. God has raised up, not picked by man or denomination. Que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos se pôr de pé para fazer a oração, para agradecer o nosso Deus, nós estarmos aqui. Senhor Jesus Cristo, Pai.
Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, de nós estarmos neste lugar aqui, ó Deus, para louvar o teu nome, Senhor. Que privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui, ó Deus. Como Abraão disse, ó Pai, nos dá um bom encontro, Senhor. O Senhor já está nos dando, ó Pai, um bom culto, ó Pai. Abençoa cada coração nesta noite, ó Pai. Ajude cada um, ó Deus eterno. Use o pregador desta noite, ó Deus. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar Palavras de Vida, hino de número 143. Hino de número 163, A Paz do Céu. Logo após, a irmã Elisane canta o hino O Mesmo Deus.
Vamos ouvir o hino com a irmã Elisane. Quando o machado flutuou e o gigante tombou, Deus estava lá. Quando o mar vermelho separou e a muralha desabou, Deus estava lá. Quando a guarda pedra então jorrou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Elias orou, fogo desceu, o cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando Elias orou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Jorrou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou, fogo desceu, o cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando Elias orou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando Elias orou, Deus estava lá.
Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando Elias orou, Deus estava lá. Hoje Deus está aqui para te consolar. Graças a Deus. Vamos dar lugar às nossas ofertas. Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo. Nós temos muito motivo de estar felizes nesse dia e para completar com essa visita do pastor Afonso aqui conosco, né? É um motivo de alegria, não é verdade? Estarmos aqui juntos. Ontem mudamos o dia de culto para hoje, aproveitando que ele ia estar de passagem aqui para seguir viagem amanhã, né? E termos então esse tempo hoje, né? Eu desejo que nós estejamos no Espírito, prestando mesmo nossa atenção como fazemos, porque nós vamos receber algo muito especial, né? Temos convicção disso, né? Sentimos muito honrado, né, dessa presença, nosso irmão e pastor Afonso da cidade de Cascavel. Amém? Vamos sempre lembrar de orar por ele, por sua saúde também, né? Sua igreja. Fico feliz, os irmãos vieram de Cravelândia, Maurineu veio de carro, já vai também viajar amanhã. E alguns irmãos vieram ali de Itá, né? Moalmir, fique de pé, Moalmir. Pois, pastor Afonso. Moalmir está junto com o pastor Afonso, né? Está ali ao lado dele em Cascavel. Bem-vindo. Deus te abençoe. Amém? Bom, nós vamos ficar de pé essa hora e com a nossa cabeça inclinada, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pastor Afonso Rotenburg no nosso púlpito, nossa plataforma, no nome de Jesus Cristo. Somente crer.
nosso Deus, amado Pai Celestial, nós temos muitos motivos para te agradecermos, Senhor, muito mais do que pedir. O Senhor está presente. Venha encontrar-nos em nossas necessidades, pois Tu conheces o que nós necessitamos. Fale conosco sob a unção do Teu Espírito. Inunda este ambiente com a Tua presença. Senhor, que a atmosfera celestial venha descer este lugar esta noite e atingir a cada um de nós nesta doçura do Teu Espírito Santo em nosso meio. Dê-nos unção no falar e no ouvir, para ouvirmos o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aproveitando estar de pé, nós vamos fazer a leitura, não sei se foi mencionado, 1 São Pedro 5 e versículos 10 e 11. 1 São Pedro 5, 10 e 11. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Podem se assentar. Eu não sabia que estaria aqui, mas Deus sabia. E também sabia que vocês iam estar aqui. E aproveitando esta passagem, aí o vosso pastor mudou o culto de ontem para hoje, e o Deus que estaria ontem está hoje. O Deus que ia te abençoar ontem vai te abençoar hoje. Agradeço, pastor Caio, essa confiança, que na verdade é uma direção de Deus. Eu devo crer nisso e você também. Nós também. Né? E somos amigos com vosso pastor, irmãos e companheiros no ministério. E Deus sabe quanto isto tem valor para Ele, para nós, para vocês. O assunto que eu quero me referir é: Ele o fará. Porque você não dá conta, eu também não, mas Ele dá conta. E lemos nisto aqui, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. É tão pouco que nós padecemos, pelo grande galardão que nós teremos. Mas aqui diz: Ele mesmo vos aperfeiçoará. Baseado nisto, então nós dizemos: Ele o fará.
Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo confirmará, fortificará e fortalecerá. Em São João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isso aí é a parte final daquele versículo. Mas, ultimamente, nós temos tido esta direção, não podendo nos ver livre disto que o profeta falou. Quando a noiva reconhecer o que ela é, se dará o arrebatamento. O profeta diz: hoje ela, que é você, somos nós, ela é noiva. Então, se ela é noiva, nós somos a noiva, ou parte da noiva, tem um noivo. Mas, irmãs, nós não vamos reconhecer o que nós somos sem reconhecer o que ele é. Que são os dois lados, o noivo e a noiva. E em várias mensagens ele fala isto, mas nós vamos usar uma parte da mensagem Adoção, 3º volume, Posição no Corpo de Cristo. Eu li esta semana o versículo 18, 1 São João 5, versículo 18. Esse versículo, ele traz para nós, ou leva-nos a fazer uma pergunta, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aí, talvez você, talvez eu, talvez nós vamos perguntar: mas se aqui diz o maligno não lhe toca, como eu estou passando pelo que eu estou passando? Eu não consigo entender isso. Você notou a leitura que nós fizemos inicialmente? Diz: depois de haver padecido um pouco. Com que? Padecer, sofrer, lutas, provas, problemas, doenças, decepções. Como a Bíblia diz, o maligno não lhe toca. Então parece que nós começamos a perguntar: mas como pode? Mas quem? Agora escute aqui: quem é nascido de Deus? Agora vocês notem bem. Então nós vamos olhar para nós, humanamente falando, todos nós somos nascidos da carne, do sangue e da vontade do varão. Todos nós e todos lá. Mas não todos são nascidos de Deus. Agora São João aqui diz: mas o que de Deus é gerado. Então ele diz: o maligno não lhe toca. Essa parte eterna que está em você, essa o inimigo não pode tocar. Cremos assim? Não pode tocar. Então Deus vai nos respondendo essas coisas. Aí você já começa a entender: eu sou nascido de Deus. Agora, nós temos esse estado natural,
Aí o profeta, ele diz assim: você não me vê. Aí as pessoas dizem: mas nós estamos te vendo e te ouvindo. Mas daí ele diz: você vê o meu corpo. Eu que sou a vida que está dentro desse corpo, você não vê. Você só percebe a manifestação dessa vida através do meu corpo. Agora vocês vejam aqui mesmo, 1 São João 3, versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Agora vem novamente assim: mas nós falhamos tanto. Mas o pecado é incredulidade. O que é nascido de Deus, veja bem, porque a sua semente permanece nele. Agora você vai entender. E o maligno não consegue tocar a semente de Deus, porque ela, a semente de Deus em você é Deus em você, é Cristo em nós. Aí nós começamos a entender, né? Mas e quem é Ele? Quem é Ele? Agora, aí esse versículo 9 completando: não pode pecar porque é nascido de Deus. Nós notamos na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, eu li antes o capítulo 5, no capítulo 1, versículos 5 e 6, vou ler apenas o versículo 6, veja: em que vós grandemente vos alegrais, no que? A salvação. Aí você diz: mas eu sou salva. Eu também sou, mas ainda falta uma coisa: nosso corpo ainda não é redimido. Então isso vai acontecer, tá? Nosso corpo vai ser redimido. Salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Final do versículo 5: em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Esse é o lado humano, esse é o lado de fora, esse é o lado corruptível que o inimigo consegue atingir, consegue atingir, quer prejudicar. E no lado de fora, muitas vezes somos prejudicados, mas no lado de dentro, o maligno não consegue tocar. Então nós vamos notar, veja, São Paulo diz, em Romanos 8, versículo 18, Romanos 8, 18, ele diz: tendo por certo que as aflições do tempo presente, ele fala: para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, então, lá ele disse: é necessário, tem que passar, tem aflições, tem lutas, tem problemas, mas há uma glória nos esperando. Vai ser revelada. Agora, em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 9, a Bíblia diz assim: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Mas no versículo 8, ele diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas no versículo 9, ele disse: isso fazei. Não é só pensar, não. Primeiro ele disse: nisso pensai, mas isso fazei, não é? Agora, eu quero observar com vocês
na mesma Filipenses 1, versículo 27, 28 e 29, São Paulo falando com a igreja, são epístolas universais falando conosco, falando com você. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, porque nós não podemos pensar de alguma forma que a nossa vida deve ser fiscalizada, deve ser acompanhada, podíamos dizer, pelo pastor. São Paulo diz assim: quer vai vos veja, quer esteja ausente. O profeta chega a dizer, o cristão, ele não precisa dizer que é cristão, a vida dele diz que ele é cristão. Você tem que pensar nisso aqui, ó. Agora, essa, vamos dizer assim, gerado de Deus, nascido de Deus, não pode ser, um dia é, no outro dia não é. Quer vai vos veja, quer esteja presente, esteja longe ou perto, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. No versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Padecer por ele. Mas vamos observar nesta mensagem, posição no corpo de Cristo. Eu quero que vocês meditem comigo no parágrafo 12. Vamos notar isso aqui, lembrando que ele o fará. O profeta mostra claramente dentro da Bíblia que tudo vem dele. Nós apenas aceitamos crendo, mas se cremos, a própria fé foi Deus que deu. A própria fé foi Deus que deu. Então aqui, em parte do parágrafo 12, ele diz: estamos vindo em tua presença agora, tão indignos como somos. Ainda sabemos que há um sacrifício de sangue lá esperando, limpando-nos de tudo que não é puro, e nos apresentando diante do Pai sem mancha e sem faltas. Não que fizemos algo para merecer isto, mas porque Jesus tem feito isto por nós. Agora, veja, aí vamos notar aqui, não que fizemos algo para merecer isto. Você fez algo para merecer? Não, eu também não. Mas o profeta, ele diz assim: quem são essas pessoas? Depois ele pergunta: o que elas fizeram para merecer isso? Agora vocês imaginam esse programa de Deus, vamos usar o termo casamento, noiva e noivo. Então nós vamos chegar, Deus está trabalhando isso, para nós termos certeza, sair do talvez, quem sabe, pode ser, será. E aí o inimigo diz: viu, você fez isso porque não é. Por que você vai crer no mentiroso? Creia em Deus que diz que você é. Creia em Deus que diz: o maligno não lhe toca. Então vamos confiar nisso aqui, ó. Agora, veja, eu vou confirmar isso aqui, ó. Aí ele diz assim: não que fizemos algo para merecer isto,
mas porque Jesus tem feito isto por nós. Amém e amém mesmo. Veja como São Paulo descreve isso aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 9, depois eu quero ler, né, do versículo 10. Veja, então diz assim, né, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, né? Não que, veja, aí ele diz assim, não que fizemos algo para merecer isto. Aí ele diz, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então eu quero que você sinta isso, seu propósito. Você, quando você reconhecer quem você é, no propósito de Deus. Agora vamos dizer, e quem vai mudar o propósito de Deus? Quem vai mudar esse nascimento de Deus? Quem que vai mudar isso aí? Por isso São João disse com certeza, e o maligno não lhe toca. Esse eterno em você veio de lá e volta para lá, irmãos. Depois que esse corpo for transformado. Aí aqui ele está dizendo, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando antes dos tempos dos séculos, você sempre esteve no programa de Deus. Ninguém vai tirar você do programa de Deus. Quando a igreja, a noiva, reconhecer o que ela é, algo vai acontecer. Mas você tem que reconhecer quem ele é. Agora veja no versículo 10. Agora, né? E que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo. O que ele fez? Irmão, isso aqui é uma frase das mais importantes da Bíblia. O que Jesus Cristo fez? Aí ele diz, o qual aboliu a morte. O que ele fez? Aboliu a morte. O cristão não tem nada a ver com a morte. Mas às vezes dizemos, ai, que medo, não deixa morrer, não deixa morrer. Se é cristão, ele passa de um estado ruim para um estado melhor. Ele sai, irmão, de um corpo que não tem mais condições para a vida permanecer nele, e entra num corpo celestial. Eu falo assim, irmão, quando se dá esse culto no velório, aí eu digo, aqui está um corpo sem vida, o corpo sem vida, mas a vida não está sem corpo. Mas como é que eu vou entender isso? Porque ela saiu desse e entrou no outro. Aquele irmão, aquela irmã pudesse dizer, gente, não chore, se alegre, dê glórias a Deus pelo que Deus fez em minha vida, me tirou do ruim para o melhor. Não tinha mais condições, foi para lá. Aí ele diz aqui, ó, veja, irmão, o qual aboliu a morte. É verdade isso ou não é? A Bíblia diz que é. Jesus disse, nós passamos da morte para a vida, porque ela foi abolida, né? E trouxe à luz a vida e a incorrupção. Então essa corrupção, esse aqui, o inimigo pode tocar, mas esse outro que é nascido de Deus, o maligno não toca. Conseguimos alcançar isso aqui? Isso deve nos levar a engrandecer esse Deus, a glorificar esse Deus, a se alegrar com esse Deus. Agora, veja bem, há um pacto de sangue. Aí, veja o que o profeta diz. Então, ele está mencionando aqui, no parágrafo 17,
dessa mensagem. Estou tão feliz que estamos com os corações unidos, com muitos aqui que sabem que esta é a palavra infalível de Deus. Então nela, cada palavra é a verdade, cada palavra, cada ponto. E com a graça de Deus, como eu fui privilegiado em ver a terra para a qual nós em algum dia viajaremos. Ele viu e ele contou e você creu, né? E olha aqui, ó. Eu fui privilegiado em ver a terra para a qual nós em algum dia viajaremos. 18. As pessoas não sabem as horas de depressão que vem sobre um ministério como esse. Eu fiquei bastante deprimido. Olha aí, ó. Depressão, pressão, né? Peso. E eu disse à minha esposa, eu gostaria de simplesmente seguir em frente. E ela disse, por que você disse isso, Bill? Eu disse, aqui eu tenho tantos problemas e coisas. Então pareceu que o Espírito Santo disse, está você tentando ultrapassá-los? Está você tentando esquivar-se deles? Não, eu disse, somente deixe-me ficar de pé perante tudo isto, para eu encarar. Vem, agora ele teve essa experiência, quer dizer, né? Se não precisasse mais disso, cansado, com esse peso, com essas dificuldades, por que você diz isso, Bill? A esposa dele falando. E parece que o Espírito Santo entrou em cena. Você está tentando esquivar-se deles? Aí ele parece que se assustou. Não, eu disse, somente deixe-me ficar de pé perante tudo isto para encarar. Glória a Deus que o profeta encarou tudo isso aqui por nós. Aí ele disse, é tão melhor. Verdadeira e honestamente eu digo isso como testemunha ocular, que logo que essa vida terminar, olha, sai dali, nós entraremos em uma terra que está além de qualquer coisa que pessoa alguma possa pensar. Meu Deus, entrar, não podemos, nós não conseguimos. São Paulo, ele diz, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. A palavra inefável quer dizer aquilo que não se consegue explicar por palavras. Nós não conseguimos, eu não consigo expressar o profeta, não conseguiu, Paulo não conseguiu, não existem palavras, tá? Daí, São Paulo em Romanos 11, ele deu, posso dizer assim, ele gritou, veio da alma dele, né? Aí ele disse, Romanos 11, 33 e 34, ele diz, profundidade das riquezas. Aí, irmão Paulo, muito dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Você não compreende, você não sabe porque Ele te escolheu, mas Ele te escolheu. Você nasceu de novo da semente de Deus e o maligno não lhe toca. Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? O Senhor escolha esse. Ninguém aconselhou esse. É um decreto de Deus, é você mesmo.
acabamos de ler aqui, é pelo seu propósito. Quem muda isso aqui? Ninguém muda isso aqui, ninguém tira isso. Essa bênção não sairá de você nunca. O maligno não lhe toca nesse sentido. Aí ele diz: quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Aí ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Aí ele diz, 2 Coríntios, no capítulo 9 e versículo 15: graças a Deus, pois pelo seu dom inefável não consigo expressar, não se consegue expressar. E agora, quero ir mais um pouco aqui nessa mensagem. Aí ele diz: logo que esta vida terminar, logo, isso é em seguida. Então estamos do ruim, do pior, indo para o melhor. Quando Jesus disse, nós passamos da morte para a vida. Agora São Paulo diz: Jesus aboliu a morte. Por isso São Paulo desafiou a morte. Onde está o teu aguilhão? Isso já era. Cortaram-lhe a cabeça, mas logo ele estava em outro corpo, com a cabeça em seu lugar. Nada faltando estará lá, tudo estará em seu lugar. Agora, no parágrafo 16 dessa mensagem, ele diz: vamos lembrar, enquanto estamos obedecendo o Espírito, uma lição que desejamos aprender: nunca sermos precipitados. Vem, tome o seu tempo, tenha fé. Se temos pedido a Deus qualquer coisa, recorde de que Deus responde orações. Ele o faz em seu tempo. Você já queria para ontem, queria para hoje, daqui uns dias ele vai te dar. Mas Senhor, o Senhor está demorando demais. Zacarias falou para o anjo que veio trazer-lhe a notícia que ia nascer o João Batista. Ele diz: você veio falando para o anjo, chegou tarde. Mas por quê, né? Nós pedimos isso quando éramos jovens, agora depois de velhos. Deus sabe quando é o dia e a hora para responder o teu pedido. Aí ele diz: ele o faz em seu tempo, da maneira que é melhor. Faz com que isto dê certo exatamente para nós. Aleluia. Deus seja louvado. Mas nós vamos observar mais alguma coisa nesta mensagem. No parágrafo 72, agora você vai entender algo nesse sentido. No 72 ele diz: agora, estabelecendo o filho. Agora, aí ele diz: a primeira coisa, depois que o filho entrava, ele era filho, tornava o filho, mas então encontramos que o seu comportamento é o que coloca-o na adoção, se ele se comporta bem ou não. Nós, lembrando dessa parte, ele diz: ele responde a seu tempo. Tem um tempo para tudo. Cada dia mais você vai lembrar que temos que reconhecer o que nós somos. Que nós somos, você é. Né? Eu sou um dos escolhidos. Isso tem que ser individual, não tem como. Porque Jesus disse: eu vos escolhi, não foram vocês não. Foram vocês, fui eu que vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos. Que frutos? De escolhidos. E daí a vida, o comportamento. Mas agora, falando desse filho, essa adoção, né,
em Gálatas, capítulo 4. Você vai notar no versículo 1º e 2º. Parece que não diz nada e diz tanto. Aí ele diz: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, o herdeiro, filho, né? Aqui ele diz: mas então encontramos que o seu comportamento é o que o coloca na adoção. Ele se for reprovado. Aí ele diz assim, ó, é menino todo o tempo, em nada difere do servo. Crianças brincando. Quem é o teu filho? Ah, esse lá. Não tinha diferença entre o outro. Aí ele diz: ainda que seja senhor de tudo, não tem diferença. Mas ele é senhor de tudo, mas ele é menino. Então o seu comportamento é o que o coloca na adoção. Aí no versículo 2, então esse menino, esse filho, esse herdeiro está debaixo de tutores e curadores. Ele tem professores, mestres, né? E ensinando aquele menino, né? Aí ele diz assim: até o tempo determinado pelo Pai. Isso aqui é muito tremendo. Até. Porque o Pai determina? Porque agora ele fica sabendo, né? Ele falando, Paulo conhecia a adoção natural daquele homem que tinha o professor, professores para educar, preparar um menino para assumir mais tarde toda a direção do seu reino, do seu trabalho, da sua fazenda. E aí? Agora, pelo tempo, não do menino, não da igreja, não de nós, mas de Deus. Agora, como nós vamos ser adotados se não sabemos quem nós somos? Ah, eu acho que é para ele. Não, para mim não é, eu não sei, quer dizer, temos que sair da incerteza. Realmente, ele me escolheu, ele me nomeou, ele decretou, eu nasci do teu espírito. O maligno não toca. E agora nós estamos nessa jornada até o tempo determinado pelo Pai. É agora. Agora, isso aqui, o que é autoridade? Aí ele diz: o Deus Criador está em você. O Deus Criador está em você. Agora veja, ele diz: agora chegou o tempo, a confiança. Eu menciono um exemplo que vocês conhecem. Quando Deus falou para o profeta que tinha um trama preparado contra eles, não falou o que era. E numa das maiores reuniões que ele tinha, aí teve um casal que foram lá justamente para prejudicar a reunião deles. Isso aí não é de nada. E comportamento desse casal, alheio à igreja, foi tão ruim. E o Senhor veio e disse para ele, porque o clima estava tão pesado, tudo estava travado, nada ia para frente. O Espírito disse para ele: é isso, é esse casal que eu te avisei lá. Estão em tuas mãos, faça com eles o que tu quiseres. O ser humano, muitas vezes, nessa hora, se arma de um espírito de vingança. Agora chegou a minha vez, eu posso fazer com eles o que eu quero. Deus falou que eu posso. Aí, vocês sabem, né? Mas apenas para lembrar. Aí o profeta parou, olhou para eles, levantou a mão e disse: eu vos perdoo. Agora esse perdão, ele trouxe uma vergonha muito grande para o casal que se afastou envergonhado. E esse perdão,
trouxe uma atmosfera tão poderosa, tão tremenda naquele lugar, que o Espírito simplesmente foi atuando, curando, libertando, salvando, foi coisa tremenda. Mas, terminado, o Espírito volta e fala com ele, e disse: é isto que eu queria que você falasse. Mas, irmão, nós temos que entender uma coisa. Primeiro ele diz: fala o que você quiser falar, faça com eles o que você quiser. Mas depois, mas por que ele não disse o que ele queria? Porque ele confiava nele. E quando ele vai confiar em nós? Vocês estão notando? Quer dizer, mas nós temos que entender, reconhecer quem nós somos, não é? Porque veja, o poder do perdão, nós não imaginamos o que isso pode produzir. Poder do perdão, eu vos perdoo. Jesus, crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então tudo isto vai ligando com essa aqui. O tempo determinado pelo Pai é agora. Então, irmãs e irmãos, Deus vai permitir circunstâncias surgirem em que nós vamos precisar disso, e o Senhor querer confiar em nós. Aí vem São Marcos capítulo 11, ele diz: tudo que disserdes, aí não é nem oração, é falar, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Vocês falarem, filhos de Deus, gerados pelo Espírito de Deus, segundo a sua vontade, aleluia, pelo seu decreto, pelo seu propósito, não segundo nossas obras. Então ele diz assim, mais um pouquinho aqui, quando ele menciona algo a esse respeito. Então agora ele diz: depois que você provar a si mesmo, santificar a si mesmo com o seu bom comportamento, obediente ao Espírito Santo, não importa o que o mundo diga. No parágrafo 75 ele diz: o que me deixa exausto é tomar as pessoas e pregar para elas estas verdades enviadas de Deus, e elas viram suas costas e simplesmente seguem em frente fazendo a mesma coisa errada, dizendo que tem o Espírito Santo. Isto quase arruína a gente. Agora ele diz aqui o que acompanha o ministério dessa classe. Aí ele diz: vem, qual é o problema? Eles vêm exatamente de volta à mesma coisa. Vem de volta à mesma coisa. Aí no 82, parece para mim que estamos nos fins dos tempos, e Deus está adotando, colocando a igreja na posição, no corpo de Cristo, no seu corpo. Não são muitos os que ele coloca lá. Eu vou lhe dizer isto para começar: somente poucos deles. Vem, você procura a sua salvação, olha em si mesmo e veja o que está indo de errado. Esse é o problema. Eu sei que é difícil, mas é a verdade. Adoção, deveríamos ser tão fervorosos por Deus, deveríamos estar assim dia e noite, nada deveria ser capaz de nos parar. Deveríamos ser tão agradáveis e dóceis e educados e parecidos com Cristo em nossas vidas. Isto toma a vida de cada dia. E agora ele expressa dizendo no 85, ele diz: colocando seu filho na posição, colocando em ordem exatamente com as mesmas coisas, ele tem o mesmo tanto de autoridade. Olha, vocês imaginam, confiança,
leva a passar a autoridade. Veja o que aconteceu. Lá, aquilo que impedia a palavra do profeta tirou do caminho. Vocês entenderam? O que impedia de Deus atuar, a palavra dele tirou do caminho. E Deus desceu. E aí tem às vezes, né, não percebe. Eu vos perdoo. Porque ele podia dizer qualquer outra coisa. Mas Deus tinha confiança nele. Deus tinha confiança em Jó. Deus não vai ter confiança na sua noiva que ele escolheu? Meu Deus, não é? E agora, há um sacrifício de sangue. Então ele diz assim, ó, ele tem o mesmo tanto de autoridade. Suas palavras são tão boas quanto de um arcanjo, ou melhor, o filho recebeu a adoção, foi colocado em um lugar alto, assentou-se lá fora, mudou seu manto, mudou a sua cor. O pai teve a cerimônia e disse, esse é meu filho. E de agora em diante ele é o governante, ele é o administrador, ele está sobre toda a minha herança. Tudo que eu tenho pertence a ele, ele vai falar, ele vai administrar, mas no tempo que eu determinar, chegou a hora de ele poder confiar. Deus nos ajude a entender isso aqui, ó, a entender o que significa isso, né? Agora, somente eu quero mencionar uma coisa que é dito aqui pelo profeta na parte final, já no parágrafo 222, e que isso deve significar alguma coisa para mim e para você, né? Agora, ele diz assim, eu gostaria de estar com o velho Pedro quando ele foi colocado na prisão. E lá na prisão havia, ele chega a dizer, um rapazinho com ele, todo nervoso. E o velho Pedro, né, perguntou, qual é o problema? Aquele outro preso junto com o apóstolo Pedro estava todo nervoso. E o outro disse, você sabe que você vai ser executado hoje? E São Pedro disse, sei. Mas ele disse, você está preparado para morrer hoje? São Pedro disse, sim. E ele disse, mas você não está com medo? Ele disse, não. Você veja a segurança de passar do pior para o melhor. Eu estou pronto, eu quero isso. Mas você, né, parece que eles quis dizer, mas quem é você? Você deve ser um daqueles que chamam de cristão? Ele disse, sim. Disse, mas o que aconteceu? Aí São Pedro disse, se assentou, e como esse homem lhe pediu, ele lhe contou toda a sua história. E enquanto seguia falando, passei por isso. Eu quero que vocês notem o que o profeta diz assim, veja assim, você quer se esquivar deles? Estou deprimido, é tudo tão difícil, tantos problemas, e agora aqui São Pedro, aí ele disse, eu poderia estar livre nesta manhã, eu não precisaria estar na cadeia esta manhã, eu não precisaria ser executado nesta manhã, eu podia ter, aí o profeta usa o termo, me unido a alguma de suas denominações e simplesmente viver, eu podia estar livre. E é como que o profeta diz, eu queria sair, eu queria ir, eu queria me evadir dessa situação, dessa depressão, dessa pressão, desse peso do ministério. Agora veja, porque vidas
estão em jogo, vida eterna está em jogo. Aí São Pedro diz assim: bom, eu, quando estava como que desistindo, desanimado, eu comecei a sair pelo portão da cidade e eu vi um vindo e entrando. Então ele saindo e alguém entrando pelo portão da cidade, e eu sabia quem era que estava entrando. E eu disse: Senhor, aonde tu estás indo? E o Senhor me disse: eu vou voltar para ser crucificado outra vez. Quando ele me disse isto, eu voltei imediatamente. Eu não sei se vocês conseguem entender quem eu estava encontrando. O Senhor. Mas a experiência de Pedro, quando ele estava desanimado, desistindo, triste, eu vou, aí ele encontra o Senhor e pergunta para ele: aonde o Senhor vai? E o Senhor diz para Pedro: eu vou voltar para ser crucificado outra vez. Bom, aí a irmã diz: eu não entendo isso. Mas ele ia ser crucificado outra vez em quem? Em Pedro. Hoje é o teu dia. Mas ele estava querendo escapar. Aí eu voltei imediatamente, contando tudo isso para aquele homem. Logo então disse: quem é chamado de Simão Pedro? E Pedro respondeu: aqui estou. E essa foi a hora. Com glória ele deu a sua vida por aquele que dera a sua vida por ele. Às vezes nós reclamamos, queixamos, mas o que o Senhor nos diz, o que nós acabamos de ler no início, São Pedro usa essa expressão, gente, podia dizer assim: depois de haver despadecido um pouco, passado, às vezes desanimado, às vezes até querendo desistir, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Quem o fará? É o Senhor. Vocês estão lendo? Ele mesmo fará isso, Ele mesmo. Você não dá conta, eu também não dou conta. Até aqui Ele nos trouxe, até lá Ele vai nos levar. Vocês conhecem aquela crônica das pisadas na areia do tempo? O homem conhecia a sua vida e sempre teve dois, ele e o Senhor Jesus, caminhando as pegadas de duas pessoas. Mas nos momentos mais difíceis, o homem disse: mas Senhor, porque tu me deixaste nos momentos mais difíceis, que só se via as minhas pegadas, e o Senhor ficou fora. O Senhor lhe respondeu: não fui eu que te deixei, eu te carreguei. Eu te carreguei para você passar. Quando ele percebeu isso aqui, agora São Pedro disse: sou eu, estou aqui. Daí foi levado para Jesus, através dele ser crucificado outra vez. Deus complete isso, Deus confirme isto, para cada vez melhor reconhecermos quem nós somos. Atrás não volto não. Eu sigo, porque Ele disse para mim: vem e segue-me. E o que você falou? Eu te seguirei. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Deus nos reuniu para termos esse momento maravilhoso, e eu creio que Deus te deu uma injeção de ânimo, de coragem para prosseguir. Aleluia. Para você realmente reconhecer quem você é.
Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças. A necessidade que você tem, quer apresentar ao Senhor. Seja por você, alguém da família, apenas levante a tua mão. O inimigo para, e o Senhor reconhece que você se sujeita a Ele. Vamos orar e creia que a tua resposta está a caminho e na hora determinada ela chegará para você. Querido e santo Deus, o Senhor seja engrandecido. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por esta mensagem, te agradecemos pelo profeta, te agradecemos por este pastor e esta igreja a quem encomendamos em tuas mãos, e os pedidos que agora estão sendo apresentados ao Senhor. A tua presença está aqui, onde o Senhor está, a cura. A vara seca reverdece de uma noite para o dia. Aleluia, o mal desaparece e o Senhor nos anima e encoraja. Pedimos perdão porque falhamos tanto. E o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor disse que faria, porque temos que nos preocupar com a nossa parte, ó Pai, porque a tua parte o Senhor fará. Estamos em tuas mãos e a nossa oração sobe ao trono da graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus já nos abençoou. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Você guardou alguma coisa no coração? Eu quero dar uma sugestão, né? Essa pregação vai para o YouTube. Nós devemos assistir ela novamente, porque foi uma verdadeira chuva de coisas, né? Você consegue me ver? Você não está me vendo. Você está vendo só esse corpo aqui, ó. Eu consigo ver só o seu corpo, mas a vida que está aí dentro, né? Nesse o maligno não toca. Toca na sua carne, você está sofrendo, você tem seus pensamentos, só você sabe, mas nesse de dentro o maligno não toca, porque você nasceu de novo. Aleluia. Erga suas mãos, feche seus olhos. Eu quero que você glorifique ao Senhor um pouquinho. Glorifique. Convida irmão Emerson e a irmã Stephanie, vem se preparar aqui para cantar. E você vai glorificar. Glorifique. Agradeça, porque esse maligno não toca aí dentro, nessa vida nascida de novo. Pastor, mas um dia eu cortei meu cabelo, pastor. Um dia eu acabei fazendo uma coisa errada, mas ele tocou no de fora. Nesse de dentro foi escolhido, elegido pelo Senhor. Aleluia. Deus merece louvor. Deus merece. Os irmãos que vão cantar, fica aqui pronto já. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós só temos a te agradecer, a levantar nossa mão e pedir saúde ao pastor Afonso, a sua igreja, Senhor, o seu ministério tão abençoado, que tem sido uma ajuda tremenda para todos nós. Pai querido, sela isso, meu Deus, que isso não fique meramente só no nosso pensamento e logo ele fuja, mas que isso enraize no nosso coração, porque isso confirma a nossa fé, Senhor Deus. A hora que a noiva souber o que ela é, esse rapto acontecerá. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Diga comigo: Deus continue abençoando pastor Afonso Rotenburg, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos ouvir esse hino. Enquanto ela canta, nós vamos nos cumprimentar um ao outro, né? Conversarmos só lá fora e sair abençoado como estamos. Deus abençoe.
quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar.